Oi, aqui é a Nina e no vídeo de hoje eu vim contar sobre as minhas leituras de janeiro de 2021. Então, fica comigo para descobrir as primeiras coisas que eu li nesse ano. Foi um mês mais inconstante para mim, então por vários dias eu não li nada, outros dias eu li bastante coisa, diferente dos meses anteriores, em que era bem difícil passar 1 ou 2 dias sem que eu lesse alguma coisa. Mas acho que é normal também, tá tudo bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu finalizei esse ano foi O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Eu já gravei um vídeo falando sobre ele e associando, as reflexões dele com outras obras de literatura e de cinema. Foi um vídeo que eu gostei muito de gravar e gostei bastante do retorno de vocês também. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, vou deixar o link aqui embaixo, por favor deem uma olhada. Já adianto que pra mim foi um livro 5 estrelas, perfeito, sem defeitos. Eu amei O Quarto de Giovanni e não vejo a hora de ler outras coisas do James Baldwin. Em seguida, eu li Os Três Mal-Amados, do João Cabral de Melo Neto, que apesar de ser um poema de 5 páginas, é publicado como um livro separado, dentro do livro que eu tenho com a poesia completa dele. Eu já gravei um vídeo também lendo esse poema, então se você não conhece, ou se você quer ter mais um contato, dá uma olhadinha no vídeo. Eu gostei muito, foi uma releitura, já é um dos meus poemas favoritos há muitos anos. Mas foi muito interessante ler com vocês, Então dá uma olhadinha no vídeo ali. Depois disso, eu finalizei O Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que eu tô lendo pro Clube do Livro que eu participo aqui na minha cidade. Eu não sei se já saiu o vídeo ou não, mas vai ter um vídeo aqui com as leituras que eu vou fazer pro meu Clube do Livro, O Clube do Livro que eu participo, ele não é meu. E é um livro grandioso, a mensagem dele é sensacional. Eu concordo com tudo que estão falando, que ele já nasceu clássico. Eu não consigo numerar as qualidades dele, de tantas que são, mas eu tenho um ou outro ponto a falar a respeito dele, então tiveram basicamente 2 coisinhas nele que me incomodaram, mas não deixa de ser um livro sensacional. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas eu vou esperar ter o meu encontro do Clube do Livro primeiro, porque aí eu vou ter uma discussão e uma conversa sobre ele com as outras pessoas e com certeza o meu vídeo ficaria muito mais rico. Mas assim, gente, recomendo demais. Eu acho que sendo brasileiro é uma obrigação ler Torturado e é uma leitura muito gostosa, muito envolvente, então fica aí a recomendação muito forte. Eu acho que todo mundo já falou, tá falando sobre esse livro, E o hype é real, tá? É sensacional mesmo. Depois eu li A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk, não sei como pronunciar, que veio pela Tag, Foi o livro de janeiro, o último livro que eu recebi da Tag. Eu já falei desse aqui, que eu tava gostando bastante dele, depois deu uma decaída, depois eu voltei a gostar bastante. E é uma história que tá bem relacionada com o Édipo Rei, Então nós vamos ter um menino que tem uma relação meio de distância com o pai. Então esse pai foi preso pela ditadura por algumas vezes e depois ele sai de casa e o menino não sabe ao certo se ele foi preso ou se ele só fugiu de casa. E ele acaba criando uma relação de paternidade ali com um escavador de poços, de quem ele é ajudante. E a história toda vai girar em torno de Édipo Rei e como a obsessão desse menino com essa história vai acabar traçando muita coisa do destino dele. Mas eu recomendo, eu fiquei bem curiosa para ver outras coisas do autor, porque eu acho que talvez a história desse aqui não tenha sido a minha preferida. Outra coisa que eu me incomodei é que ele foi traduzido do inglês. Eu até pesquisei, tentei encontrar na internet informação sobre os outros livros, porque eu não tenho nenhum outro desse autor. Se você tiver, me avisa de que idioma ele foi traduzido, porque é da Turquia, Acontece todo na Turquia o livro. Então eu sinto que algumas coisas que me incomodaram, que eu achei meio estranhas ali, principalmente durante o meio do livro, podem ter sido causadas por uma tradução do inglês, Ele não foi traduzido do original, pelo que eu entendi, Me corrijam se eu estiver errada. Mas enfim, foi um livro 4 estrelas pra mim, eu gostei bastante da leitura, fiquei muito curiosa para ler outras coisas do autor, mas também não foi o melhor livro do mês. Depois eu li um thriller chamado Por Trás de Seus Olhos, que muita gente estava falando muito bem, e estavam falando que o final era muito surpreendente, um plot twist incrível. A história é bem clichê, então eu já fiquei meio decepcionada por isso. Então nós vamos ter uma mulher que conhece um cara num bar e tal,
E ela acaba descobrindo nos dias seguintes que ele é o novo chefe dela, né? Ela trabalha de recepcionista numa clínica psiquiátrica e esse é o novo médico que vai trabalhar nessa clínica. Até aí, clichêsíssimo Grey's Anatomy, né? Ela descobre que ele é casado e ela acaba esbarrando sem querer na esposa dele. Elas acabam formando uma amizade. Então essa mulher se vê entre um chefe casado com quem ela vem a ter um caso mesmo, depois de saber que ele é o chefe dela e que é casado, e a esposa dele. E os dois têm um casamento super estranho e ela começa a ficar nessa de não saber quem tá certo e quem tá errado. Em paralelo a isso, tem uma questão de sonho, né? Uma questão de que vai fugir um pouco, né? Que vai um pouco pro sobrenatural. Então essa mulher tem pesadelos noturnos, né? É meio que sonambulismo, enfim. E a esposa do amante dela tem ali, dá pra ela um caderno, né? Com dicas para você conseguir escolher com o que você vai sonhar. Então essa é outra parte fundamental ali para juntar todos os pontos da história. Em torno de 40% do livro eu criei uma teoria. Quando chegou nos 75, eu pensei, talvez além disso tenha mais isso, que seria uma segunda teoria, mas que é complementar, né? A primeira não deixaria de ser verdade para a segunda também ser. E chegou no final e foi exatamente isso, foi essa segunda teoria. Então não foi nem um pouco surpreendente pra mim. E eu preferia que tivesse sido a primeira que eu adivinhei em 40%. Porque a segunda é meio forçação de barra, na minha humilde opinião. Modéstia à parte, eu sou muito boa em adivinhar criminosos e todas essas coisas. Eu sou profiler, formada em 13 temporadas de Criminal Minds. Então eu tenho facilidade em adivinhar as coisas mesmo. Mas, além de tudo, a história não é uma história que eu achei super inovadora e super surpreendente. Então, pra mim, ele foi envolvente, eu li rapidinho, mas não é um livro que eu digo, nossa, vocês têm que ler. Também li 12 Pétalas, Nenhuma Flor, que é um livro de poesia da Aline Aimee, que tem canal aqui, né? Acho que todos conhecem. E gostei muito. É um livro bem curtinho, tá no Kindle Unlimited, né? Peguei o e-book. E são 12 poemas e se você tem Kindle Unlimited, dá uma olhadinha que vale a pena, tanto para apoiar o trabalho dela, a poesia nacional contemporânea, e gostei bastante. O último livro que eu finalizei foi O Abraços Negados em Retrato, da Simone Paulino. É um e-book também, que tá no Kindle Unlimited. E ao mesmo tempo que ele é um livro de memórias, ele é um livro que vai reconstruir a história dessa personagem através das coisas que ela lembra. Ao mesmo tempo, ela vai descobrindo quem ela é nesse processo e a relação dela com a mãe dela. Essa relação entre mãe e filha é uma coisa que eu gosto muito e eu li várias coisas com essa temática nos últimos tempos, então eu vou gravar um vídeo reunindo todas essas coisas e falando um pouquinho sobre esse assunto. Aguardem que esse livro vai aparecer lá, mas ele é um livro que tem umas 90 páginas, então ele é bem curtinho. Ele tem uma escrita muito delicada, ao mesmo tempo muito própria, então eu achei um livro muito original, assim, recomendo muito de verdade, gostei demais desse livro, mexeu muito comigo nesses tempos de pandemia, que eu não tô conseguindo ver minha mãe com muita frequência, enfim. Esse foi o último livro que eu terminei de ler. Eu também tô lendo O Morro Amor. Quem acompanha os resumos da semana, né? Só abrindo aqui um parênteses, toda semana, todo sábado, geralmente, eu faço um vídeo no IGTV contando o que eu li na semana. Então é mais fácil para acompanhar em tempo real, não ter que esperar no fim do mês e para saber um pouco mais de detalhes, né? Então, eu tô na metade do Morro Amor, na página 70 e poucos. Eu tô gostando muito, vocês podem ver pelas marcações, tem várias. Mas é um livro pesadíssimo, eu não consigo ler mais que 15 páginas dele de uma só vez. Então eu acho que ainda vai umas 2 semanas para eu acabar esse aqui. Mas provavelmente eu vou gostar muito dele, já deixo o spoiler. E também tô lendo no Kindle Unlimited o Flores para Algernon. Foi muito falado esse livro, eu ainda tô bem no começo, acho que eu não tô nem 20%. Mas ele já me pegou muito. Tanto pela história, que é uma história super envolvente, que é contada de uma maneira muito boa para você acompanhar a evolução, mas pelo choque, assim. Então, assim, eu também não li a sinopse, eu vou falar o que eu entendi do livro até agora. Nós vamos ter o Charlie, que é uma pessoa com deficiência mental, e ele vai participar de um projeto ali, né, de uma pesquisa, que vai fazer uma cirurgia nele para que ele fique mais inteligente, para aumentar esse QI. E a gente vai acompanhando através dos relatórios dele como isso vai acontecendo e os impactos que isso vai causando na vida dele. É um livro muito pesado,
no sentido do choque que ele dá. E eu ainda tô bem no começo, como eu já falei. Mas se você tem aí, né, no teu círculo, pessoas importantes pra você que tem, né, deficiência mental, eu já aviso que vai ser bem forte pra você, bem impactante. Eu tenho quase certeza que eu vou amar, eu ainda tô bem no começo, espero não me decepcionar depois, mas a expectativa tá muito alta. Então as coisas que eu li, que eu tô lendo, são basicamente essas. Eu também tô lendo, bem aos pouquinhos, um livro de entrevistas do Murakami, que tá em inglês no Kindle Unlimited. Eu já tinha comentado, né, que eu tava querendo exercitar meu inglês, então achei que entrevistas com o Murakami é o ideal. Mas tô lendo, assim, eu leio 2, 3 entrevistas de vez em quando. Pra quem gosta do trabalho dele, que é treinar inglês, acho que é uma boa, mas o Murakami é uma pessoa que também não se expõe muito. Então, se você já leu do que eu falo quando eu falo de corrida ou romancista como vocação, não vai ter nada diferente disso, né? Tem algumas entrevistas que são sobre algum livro específico, então elas vão ter mais dele falando sobre o livro, mas não tem nada de muita fofoca, muita coisa fora disso. Pra finalizar, eu vou só mostrar os 2 livros que chegaram. Eu comprei esse aqui, já mostrei também no resumo da semana, que é O Vasto Mar de Sargassos, do Jean Rhys, que é uma história construída a partir de uma personagem do Jane Eyre que eu ainda não li, o Jane Eyre. Mas eu vou ler esse aqui primeiro, provavelmente. Várias pessoas já me disseram que a personagem é bem secundária, que não teria problema com spoiler eu ler esse aqui antes. Então, tô bem curiosa porque eu gostei muito da premissa desse livro. E eu recebi o primeiro pacote de textos. Eu acho que agora, já tá bem no fim do mês, já posso mostrar. Foi o Damas da Lua. Eu gravei uma tag em que esse livro vai aparecer, mas eu não sei a ordem, né? Não sei se já... Eu acho que esse vídeo aqui vai sair antes da tag. Mas tô muito curiosa por esse livro aqui. Provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras. Devo pegar ele ainda em fevereiro. E foi esse o resumo do meu mês. Me conta aqui embaixo o que vocês leram em janeiro, o que vocês estão planejando ler nos próximos tempos, se vocês também leram alguma dessas coisas e o que vocês acham delas. E a gente se vê no próximo vídeo.